A gente sempre tem um costume aqui, né? E a gente pergunta logo, quem é o pregador hoje? Né? Hoje cedo eu estava lá em casa, o vovô passou lá e perguntou, quem é que vai pregar? Eu sabia que era eu, mas eu disse assim, não sei, pô, não sei. A gente vai ver com o Alain, que ele é o diretor, e a gente vai ver quem ele chamou. Uma surpresa, né? Então hoje eu estou aqui para compartilhar a mensagem de Deus para você. O tema da minha pregação nessa manhã vai falar sobre Jesus é o amor divino e o perdão. Que tema interessante, né? Como a gente acabamos de ver que a gente estudou a lição, falou sobre o amor. A gente vê, está escrito na Bíblia, que fala lá que um tempo o amor entre o povo de Deus, não só aqui, mas em todas as igrejas, o amor ele ia se esfriar. E não é mentira, é o que está acontecendo. Hoje em dia, onde a gente vai, a igreja não tem mais amor, não tem mais nada entre o próximo, até mesmo de pedir perdão, né? Eu sei que é difícil uma pessoa te fazer o mal, é difícil perdoar. Não é difícil perdoar uma pessoa que te faz mal? É difícil, né? Mas a Bíblia nos ensina que devemos amar e perdoar o próximo. Uma pergunta para você. Você ama o seu próximo? Amém. Amém? Olha ali, muitos poucos responderam. Amém, né? Uma pergunta meio, você perdoa o seu próximo? Amém. Amém? Nesse momento eu convido você a fechar seus olhos. Vamos pedir a orientação do nosso Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Mais um sábado, a gente está reunido na oração de oração. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que chegou até aqui e aquelas que ainda não chegaram, Senhor. Nesse momento iremos estudar um pouquinho da Tua palavra. Nesse momento que eu possa diminuir e crescer o Teu Santo Espírito e que cada pessoa que estiver aqui possa entender, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não sei se alguém de vocês tem essa Bíblia, mas aqui atrás dessa Bíblia, ela tem um estudo muito interessante, que sempre quando eu vou pregar, eu tiro o tema daqui, porque ela é forma de um estudo e aprendizado para nossas vidas. Então, o tema do estudo, quem tiver essa Bíblia pode acompanhar, é o estudo 2. Jesus é o amor divino. Aqui diz assim: vivemos em tempos de muita emoção e pouco amor. Na verdade, amor é emoção, não são a mesma coisa. O verdadeiro amor é muito mais que o sentimento. A maior história de amor foi escrita na palavra de Deus. E um relato de um amor que não teme a humilhação e rejeição que busca a pessoa amada. Gasta tudo para reconquistá-la e, por fim, se entrega à morte por ela. Deus é amor. Amor não é o que ele tem, mas o que ele é. O amor de Deus é tão grande que ele entregou seu Filho único. Seu único filho, o Filho sofreu e morreu por amor. E em razão de todo esse amor é você. Somente esse amor é capaz de resgatar você e lhe conceder perdão e paz. Para seguir em frente, só o amor de Deus pode restaurar verdadeiramente a vida desse estudo. Vamos refletir sobre o doce tema do amor divino. Que linda prova de amor, né? É uma prova de amor que Jesus aceitou morrer em nosso lugar. Foi por mim e por você. Então foi por amor. Foi por amor. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas, o capítulo 15,
o verso 11 a 24. Lucas capítulo 15, 11 a 24. Amém? Todo mundo encontrou? Vamos fazer que nem o irmão Oliveira, sempre quando ele vem pregar, ele fala assim: quem achou, diga aqui alegria, e quem não achou, diga aqui agonia. Você achou? Que alegria, né? Eu vou ler o 11 e assim o demais pode se dividir até o 24. O 11 diz assim: Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. Alguém pode ler o 12? O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. 13. Alguém pode ler o 13? Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens e veio dissolutamente. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. 15. Então ele foi e se agregou a um dos ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e esse o mandou para os seus campos a guardar os porcos. 16. Eles desejavam encher o estômago com as lajes de alforria que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. O 17 diz assim: então caindo em si, disse: quando trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. 18. Rodomiei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, peguei contra o céu diante de ti. 19. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. 20. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. 21. O filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos. 24. 24. Fala assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esta é a história de um filho que desejou a morte do pai. Para ele, o pai era apenas uma conta bancária. A presença, o tempo, o amor e a vida do pai não tinha valor para o filho. O filho queria uma vida longe do pai, mas livre para fazer o que quisesse com sua herança. Impaciente, o filho pede o direito, a sua parte dos bens, mesmo o pai estando vivo e como se ele tivesse matado o velho pai. O filho ingrato vai embora para uma terra distante
O pai o espera por muito tempo. Certo dia, um vulto estranho surge ao longe, magro, sujo e espantado, mas de perto parece seu filho. O pai não hesita, sai correndo ao encontro dele e o abraça entre lágrimas. Assim é o amor de Deus por você. Ele nunca o deseja, sempre está de braços abertos. Ele quer devolver sua dignidade como filho de Deus. Irmãos, hoje, no tempo que a gente vive, a gente vê muito filho matando o pai, né? É uma história muito triste, muito, que eu, como cristão, não quero fazer isso. Porque como a gente viu aqui que ele preferia matar o pai para ter herança, dinheiro, né? Então, assim, será que hoje em dia a gente vê essas histórias, será que o filho está tendo amor a seu pai? Não, né? Não, porque se ele tivesse amor, ele não faria uma coisa dessa. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 22. Mateus, capítulo 22, o verso 37 e 37 a 39. Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. 38. Esse é o grande e primeiro mandamento. 39. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Irmãos, como a gente acabamos de ler na Bíblia, que devemos amar o Deus de todo o seu coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E é o primeiro mandamento, né? Fala sobre amor e devemos amar o nosso próximo como eu amo a si mesmo. É muito interessante, irmãos, que esses dois são mandamentos que falam sobre amor ao próximo. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de 1 João. 1 João, capítulo 3. Verso 16 a 18. Quem achar pode ler. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos, deste modo para vir a ser irmão, padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, como acabamos de ler, isso é uma prova de amor. Que Jesus aceitou morrer em meu lugar e no seu lugar. E a Bíblia fala que devemos dar nossa vida pelos irmãos. Irmãos, isso é muito interessante, que a gente é muito difícil de dar a vida ao próximo, né? Muito difícil. Ainda mais se a gente vê que a pessoa é pecadora. A gente fez um pequeno grupo lá, foi lá na casa do irmão Acênio, e foi falado sobre esse tema. Aí o irmão até perguntou assim para o vovô, do jeito que ele é, pecador,
que não é merecedor, o cocô era capaz de me dar, de aceitar que eu fosse morrer no lugar dele? Não, né? Não, é uma coisa que ninguém tem coragem. Irmão, se você vê o seu próximo passando momentos difíceis, dificuldade, você vai ajudar? Eu também ajudo. Porque assim, tipo assim, hoje é sábado, né? A Bíblia diz que a gente não deveríamos fazer nada. Mas se eu ver o meu próximo ali com necessidade, como a gente vê que muita gente está ali jogado no meio da rua, precisando da nossa ajuda, não é pecado eu fazer o bem. Hoje é sábado, se eu ver aquela pessoa ali passando necessidade, eu vou ajudar. Porque a Bíblia diz que devemos amar o próximo e ajudar. Então não é pecado eu ajudar hoje, que é sábado, meu próximo. Porque o que? A gente está fazendo o bem. Como nós acabamos de ler, que devemos ajudar o próximo, fazer sempre o bem, mas não fechar o coração para essas pessoas. Será se nós fazemos isso, o amor de Deus vai permanecer em nós? Sim. Ele vai, né? Se a gente fazer o bem, o amor de Deus ele vai permanecer em nossos corações. Irmãos, como a Bíblia fala que não devemos amar de palavras, nem de boca, para fora, mas de fato e de verdade. Amém. Como Jesus ama cada um de nós. Se eu estou pregando aqui e dizer assim, eu amo o irmão Alan, mas eu estou falando aqui de palavra, como a Bíblia diz que não devemos amar de palavra, é de fato e de verdade. Agora a gente lê isso aí, botar em prática tudo isso. Ajudar o outro, o outro está correndo risco de vida e você vai correr risco de vida junto dele. Isso é fácil? Não é fácil. Mas não é impossível. Nós estamos fazendo ele. Estamos correndo risco de vida, mas nós estamos ajudando. Vamos continuar com essa tempo. Amém. Então é isso. Como Jesus ama cada um de nós. Então a gente vimos que Jesus ele não ama de boca, de palavra, mas ele ama de verdade, porque ele foi capaz de dar sua vida para morrer por cada um de nós. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Levítico. Levítico, o capítulo 19 e o verso 18. Fala assim: não procure vingança, nem guarda ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Será se eu não me amo? Se eu não me amar, será que eu amo o Alan? Amo o irmão? Será? Irmãos, a Bíblia diz que não devemos procurar vingança, nem guardar ira contra os filhos do seu povo. Quem são esse povo? Somos nós, né? Somos nós, filhos de Deus. E Deus pede para nos amar o próximo, como eu e você amamos a si mesmo, porque Ele é o Senhor, nosso Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, lá no livro de Mateus, o capítulo 25 e o verso 40. Amém? Todo mundo encontrou? Alegria ou que agonia? Alegria?
Mateus, capítulo 25, o verso 40. Pode ler. Respondeu o rei que ia dar o rei quanto quiseste a um deles, Deus, comigo de irmão, a mim. Quando servimos uns aos outros, também estamos servindo ao Senhor, servindo as pessoas ao seu redor. Irmãos, como a gente acabamos de ler, sempre o que a gente fizer a um dos pequenininhos irmãos, foi a mim que eu fizer, que quem é essa pessoa? Jesus, né? Jesus, então ele nos diz, se nós fazemos os bens àquelas pessoas que precisam, estamos servindo Ele. O que é o perdão para você? Agora a gente vai falar de uma parte que é muito importante e difícil de fazer. É perdoar, né? Você sabe me dizer o que é perdão para você? Perdão é um processo de liberação emocional e mental de ressentimentos, raiva ou vingança contra o seu próximo. É fácil perdoar alguém? Não é, né? Como eu falei, não é fácil perdoar ninguém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6. Vamos voltar mais um pouquinho para frente. Mateus, capítulo 6, o verso 14 e 15. Amém? Diz assim o 14: porque se perdoares aos outros as ofensas deles também, o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. 15. Se porém não perdoares os outros as ofensas deles também, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Olha, isso aí é muito importante. Será, se eu não perdoar o meu próximo e eu for dobrar meu joelho aqui, será que a minha oração vai chegar até lá no céu? Não chega, porque a Bíblia diz que devemos perdoar primeiro o irmão para poder orar, aí essa oração vai ser atendida. Jesus ensina que se perdoarmos os outros, o Pai Celestial também nos perdoará. Qual é a essência do caráter de Deus no perdão e no amor? Qual é a essência do caráter de Deus no perdão? Uma pergunta para você. Você sabe me dizer qual é? Não? É o amor. Qual é a essência do caráter de Deus no perdão? É o amor. Porque se a gente perdoar, a gente tem amor ao próximo. Lá no livro de Marcos, capítulo 11. E o capítulo 25, verso 25. Amém? Fala assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Enfatiza a necessidade de perdoar os outros, para que o Pai Celestial perdoe as ofensas individuais. A passagem sugere que a disposição de
perdoar, ensina que devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, para que o Pai Celestial perdoe nossas ofensas. Amém? Amém. Irmãos, sempre como eu falo, minha pregação, ela não é demorada, é rápida, mas deu da gente entender o que é amor e perdão ao próximo. Então, irmãos, o apelo dessa manhã para cada um de vocês, que a Igreja Adventista, ela nos ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia apela para você o amor e o perdão como princípios fundamentais da fé cristã, incentivando o viver em harmonia e superar as dificuldades da vida com a graça de Deus. O perdão é visto como uma expressão do amor de Deus por nós e como um ato que nos liberta do controle e da amargura. Eu sei que às vezes é difícil nós perdoar alguém. É difícil a gente amar o próximo que nos fala as coisas que não é agradável ao coração de Deus, que nos magoa. Eu sei que é difícil, mas como a gente que somos cristãos, adventistas, devemos colocar em nosso coração que a partir de hoje devemos amar o próximo e perdoar. Porque se Jesus voltar hoje, será que você salva? Se eu não amo o meu próximo, se eu falo palavras que magoam, se eu não perdoo, será que se a partir de hoje eu for orar, será que Deus vai me perdoar? Não vai. Então assim a gente estamos vendo que a volta dele cada vez mais está próxima. Então, meus queridos irmãos, nessa manhã eu falo para você, vamos amar, não só de palavra, de boca, mas de todo o nosso coração. Amém. Porque se nós amar o próximo, Jesus ele nos ama. Então a gente devemos ser que nem Jesus. Se ele nos ama porque ele fez uma prova de amor, deu a vida dele para nos salvar. Então, é muito triste de saber isso, que ele aceitou morrer em meu e em seu lugar, para que hoje a gente não amasse ninguém, não perdoasse. Então, assim, para que, se a gente quer que Jesus volte hoje, vamos fazer isso a partir de hoje. Amém. Amém? Então, nesse momento, vou chamar a Rosana, que ela vai cantar.